Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 19 de junho de 2018. Confira os destaques desta edição do Espaço PUC. Coral da PUC Minas se apresenta no restaurante popular do Santa Efigênia. Copa do Mundo, como está a empolgação dos brasileiros neste momento? Esse é o tema da nossa entrevista aqui no estúdio. Veja também, evento discute os instrumentos para a gestão de áreas protegidas de Minas Gerais. Está no ar o Espaço PUC. Olá! Discutir formas de preservação da nossa riqueza ambiental torna-se cada vez mais necessário. Pensando nisso, a PUC Minas promoveu um seminário que debate a forma de realizar a gestão de áreas protegidas em Minas Gerais. Entre os assuntos debatidos, desafios de integração de conhecimento na Serra da Piedade. Confira na reportagem. O seminário tem como objetivo discutir melhorias para a gestão das áreas protegidas da Serra da Piedade. O espaço, que fica a 50 quilômetros de Belo Horizonte, tem quase 2.000 metros de altitude. A serra é um divisor de águas que contribui para a formação de rios importantes, como o do Rio Doce. Continuação da Serra do Curral, o espaço abriga grande variedade de fauna e flora, precisando de atenção. O seminário ele visa reunir o conhecimento sobre a serra em todas as áreas culturais, a questão de flora, fauna, a questão geológica, a questão cultural que eu falo, a parte de gastronomia, a parte de história da serra, né, a utilização da serra, né, a importância da serra para a comunidade em termos culturais. Este seminário me deu esse cajado bonito. Esse cajado é utilizado exatamente para a gente caminhar na mata, caminhar na serra, na natureza. E a importância de fazer isso dentro da universidade é exatamente porque a universidade ela trabalha com o conhecimento. E muitas das ferramentas utilizadas para a preservação são ferramentas advindas do conhecimento. O conhecimento é que gera essas ferramentas, porque a preservação não pode esperar. A gente sabe que a serra é uma área de turismo religioso muito importante, né, historicamente muito importante, e ao mesmo tempo que a gente possa reunir esse conhecimento, também trabalhar em termos de um planejamento, uma organização da serra, para que os vários setores possam dialogar, né, em torno do processo de conservação da serra. O seminário, para além da sociedade, tem uma importância significativa para a academia. Eu, como aluno, eu acho sensacional para trazer os alunos de graduação para perto, para estar debatendo esse tema. A cadeia do Espinhaço, ela é recoberta de várias serras, como a Serra da Piedade, Serra do Curral. São serras que têm que estar dentro de planos de manejo, também de gestões ambientais integradas, para poder estar favorecendo a flora, a fauna. Seminários como esse, eles são extremamente importantes para integrar pessoas de vários pontos de vista diferentes, que têm focos diferentes e tem conhecimento de diferentes partes da Serra da Piedade, integrar nisso e fazer por coisas importantes para a questão de planos de manejo, para melhor estruturação e para uma melhor categorização, sempre transmitir uma melhor qualidade para o território que é a Serra da Piedade. Nosso objetivo agora é tentar entender o que a gente tem sobre o conhecimento do meio biótico da Serra da Piedade. A gente tem várias coletas de naturalistas realizadas ao longo de 200 anos na região, só que elas estão espalhadas em vários museus e herbários do mundo e nunca foram consolidadas. A gente sabe que teve algum tipo de estudo de fauna, aqui agora no museu, a professora Luciana inclusive começou um. Desde 96, tem 22 anos que eu vou à serra e faço anotações sobre as aves da região, mas a gente nunca consolidou esse conhecimento. Esses seminários como esses são de suma importância para a preservação, né, do meio, aproximando o público cada vez mais do meio natural. Fundado em 1974, o Coral PUC Minas já realizou diversas apresentações emocionantes e as belas vozes dos integrantes já encantaram diversas pessoas. E agora foi a vez do público do restaurante popular do Santa Efigênia ser contemplado. Quem almoçava por lá tirou um tempinho para apreciar a apresentação. Confira na reportagem.
O Coral PUC Minas vai apresentar num local diferente hoje. E o pessoal, tá animado? O ônibus deixou o grupo no bairro Santa Efigênia, na unidade 2 do restaurante popular. Se o cheiro que vinha da cozinha era hipnotizante, o som do coral saciava a alma. Eu vi que você estava cantando todas as músicas, deu até uma emocionada. Conta pra gente o que você estava sentindo. Interessante, a gente passa tantos anos e depois de uma idade que eu estou, deparar com as músicas do meu colégio, do colégio interno, que hoje acho que nem existe mais. Então me emocionou, por isso. Tinha que ter todo dia? A todo dia. Devia ser um dia sim, outro também. Quem canta seus males espantam, quem canta não fica velho, não envelhece. Um prazer para quem ouve e um prazer para quem solta a voz. Tanto para a Conceição, que já canta há 10 anos com o grupo, quanto para a jovem Larissa, de 21 anos. Onde a gente é convidada, a gente vai cantar, que é o que a gente gosta de fazer, né? Foi muito bacana quando as pessoas estão lá almoçando, né, a gente poder cantar. Geralmente pessoa que está na correria do dia a dia, né, o único tempo que tem para parar é aquele ali, então é bacana, foi muito legal. Cerca de 2.000 pessoas vão diariamente ao restaurante popular Josué de Cássio e as belas vozes do coral são sempre bem-vindas. É uma parceria muito bacana, né, entre as instituições. A PUC vindo para cá alegra o nosso almoço ainda mais, com o coral, uma música boa, né? Deixa o nosso público mais feliz, num ambiente mais descontraído. Com música boa, o almoço até fica mais gostoso, mas tem um ingrediente especial que dá muito sabor ao prato. O segredo é fazer como, Edilene? Com carinho, muito amor, porque senão a pessoa não agrada. Aí fica mais gostoso quando se faz com amor, não é verdade? Na cozinha do coral, ou melhor, nos bastidores, também tem muito amor envolvido, principalmente para quem acabou de chegar, como o William, que acompanha a turma há 3 meses. Eu sempre gostei de cantar desde pequeno, cantei em igreja, cantei em música, canto aqui na PUC, na Pastoral Universitária, então é só uma alegria imensa estar no coral da universidade. Anne, almoçar já é bom, né? Com essa música linda do coral. Fica melhor ainda, né, não, Raíssa? Com certeza. Estão abertas as inscrições para que estudantes do curso de Medicina de outras instituições de ensino superior possam se transferir para o curso na PUC Betim ou Poços de Caldas. E quem traz mais informações sobre isso é a Dani Fernandes, que está ao vivo na redação da PUC TV. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Anne, Raíssa e a todos que estão nos assistindo. É isso aí. Os interessados que querem se transferir para o curso de Medicina da PUC Minas devem se inscrever a partir de amanhã, dia 20 de junho, até o dia 2 de julho, pelo site web.sistemas.pucminas.br/GPI, utilizando a nota no Enem. O resultado da seleção vai ser divulgado até o dia 6 de julho. E para quem quer saber mais informações sobre esse processo, é só acessar o site da PUC Minas, que é o pucminas.br. Agora vamos conferir os outros destaques da nossa agenda. Acontece dos dias 10 a 13 de julho o 31º Congresso Internacional da Sociedade de Teologia e Ciências da Religião, com a temática central Religião, Ética e Política. O evento vai ser realizado no Teatro João Paulo II, Campus Coração Eucarístico, a partir das 7h30 da noite. As inscrições devem ser feitas pelo site soter.org.br/evento dinâmico. A Orquestra Jovem do SESC vai ser a atração do Concertos Dominicais Peter Lund, no próximo domingo, dia 24 de junho. A apresentação acontece a partir das 11 da manhã no auditório do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, Campus Coração Eucarístico, e é aberta ao público. No próximo bloco, nós vamos conversar com a professora Andréia Santos sobre a postura do brasileiro em relação à Copa do Mundo este ano. Mas antes, você confere o quadro Hashtag na PUC Minas. A gente volta já já, não sai daí.
Olá, meu nome é Lucas Ferreira, eu faço Ciência da Computação aqui na PUC Minas, no campo do Coração Eucarístico. E um caso curioso a se contar é que uma amiga da minha mãe, ela era coordenadora do meu curso há algum tempo, e depois que eu descobri isso, minha mãe até combinou da gente se encontrar aqui. Foi um fato meio inesperado, porque a gente jamais ia assimilar que uma amiga dela, uma cliente, na verdade, dela, fosse a coordenadora do meu curso, onde minha mãe um dia fez letras, estudou linguagens e eu estudo linguagens de programação. A máxima que afirma que o futebol é paixão nacional é muito conhecida. Mas a postura do brasileiro em relação à Copa do Mundo tem se tornado polêmica por diversas razões. Muitos dizem que o espírito da Copa morreu. Outros continuam muito animados para esse evento mundial. O que será que o público em geral pensa disso? De 4 em 4 anos, a Copa do Mundo mobiliza pessoas de todos os países. O evento esportivo mundial de futebol atrai olhares de torcedores, amantes do esporte e comerciantes. Este ano, a competição acontece na Rússia e, ao contrário das edições passadas da Copa, alguns brasileiros não estão se mostrando tão empolgados. Esse ano você quase nem vê comentário, não vê nada divulgando, então tá bem desanimado esse ano. E você tem acompanhado os jogos? Não. O único que eu assisti até hoje foi só o do Brasil. Eu acho que a gente estava mais empolgado antes, porque a situação do Brasil esse ano tá bem complicada para a gente ficar empolgado com Copa. Tem eleição, então assim, é muito ruim a gente ficar concentrado igual na Copa e a gente esquecer dos problemas que a gente está passando no nosso país. Está muito manjado esse futebol brasileiro. Eu assisti, até agora assisti o jogo que foi hoje, dos japoneses, só. Não, o pessoal não está empolgado. Tem ninguém empolgado. Hoje mesmo eu estava olhando os carros, o pessoal coloca bandeirinha, né? Esse ano você vê, tá vendo pra você ver, não tem ninguém nem com a bandeirinha, mas... Eu acredito que não está igual às anteriores, não. Devido a muita coisa ruim que aconteceu na última Copa, entendeu? Gastos excessivos, o povo brasileiro aí sofrendo com os hospitais, sem condições de atendimento. E você acredita que se o Brasil ganhar o Hexa, essa esperança vai aumentar um pouco em relação aos outros quesitos? Olha, eu acho que se ganhar ou se não ganhar, a única coisa que a gente vai fazer é o quê? Para o povo mesmo não vai reverter em recurso, em melhoria nenhuma. Só vai ficar aquele monte de bobo falando, somos Hexas, e cada um com a mesma dificuldade, com os mesmos problemas, entendeu? Mas há ainda aqueles que acreditam que o futebol é uma maneira de manter viva a alegria e esperança de que o Brasil possa trazer a 6ª taça do importante campeonato. Eu tô animado vendo todos os jogos assim, eu acho que o Brasil tá com um bom time e eu tô otimista com o Hexa. A gente está acompanhando todos os jogos e tá interessante a Copa, eu acho que a animação também tem muito a ver com o momento político que a gente vive, econômico, então isso deu uma reduzida, mas eu acho que a animação continua e as pessoas gostam bastante de futebol e principalmente nos jogos do Brasil a gente vê bastante mobilidade, então acho que o pessoal está bem interessado. Ainda assim, o Brasil é o 3º país que mais comprou ingressos para a Copa na Rússia, perdendo apenas para os Estados Unidos e para os próprios russos. Falamos aqui direto da FanFest de Moscou, onde estamos aqui para ver o jogo da Rússia contra o Egito. E para quem imaginava que a festa na Rússia não ia ser tão boa contra o Brasil, se enganou, viu? Porque o clima aqui é o mesmo clima que a gente viveu em 2014 e é fantástico. Temos aqui gente do mundo inteiro, todo mundo muito animado. Praticamente não existe noite essa época do ano aqui em Moscou e está fantástico, estamos muito animados aqui. Dá um alô pessoal aqui, ó. Dos amigos. Vamos! É isso aí, a Copa tá só começando e tá muito boa. Pois é, né? A gente divide opiniões realmente esse assunto e para falar mais sobre a postura que o brasileiro tem adotado de forma geral em relação à Copa do Mundo que está acontecendo este ano na Rússia, eu converso agora com a Andréa dos Santos. Ela é professora de Ciências Sociais da PUC Minas. Boa tarde, professora, seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. Obrigada. Professora, e realmente tem percebido esse desinteresse? Tem acontecido? Tem um desinteresse grande na Copa. Eu já achei que a de 2014, apesar de ter acontecido no Brasil, ela não inspirava aos brasileiros a mesma credibilidade de outros jogos, né? Então, a gente já via ali um certo desânimo. Já tínhamos as manifestações de 2013 na Copa das Confederações, então foi uma Copa de protestos, né?
como um teste da Copa do Mundo, e quando aconteceu a Copa no Brasil, a gente veio meio que assim tentando entender exatamente o que aquela Copa representaria para nós brasileiros. Eu acho que é uma tomada de consciência que a gente ainda não tinha tido. Né? Na sociologia, a gente tem alguns trabalhos fazendo análise do futebol, e é até interessante que as pessoas possam fazer esse acompanhamento e ler, né? Mostrando quanto que essas atividades de esporte elas serviram durante um bom tempo como uma forma de distração de aspectos políticos importantes do nosso Brasil. Né? Então, na época da ditadura, a gente tinha, por exemplo, clássico, jogo no Maracanã de clássico Fluminense e Flamengo, e que ela muitas vezes servia para distrair as pessoas das atrocidades que aconteciam. E as pessoas pararam de entender o futebol como uma distração do público, né? Então, elas não querem mais se associar a esse tipo de vinculação, né? Tem uma série de problemas políticos, de corrupção, de condição do nosso país, que deixou as pessoas mais sérias e menos afeitas ao futebol. Um outro aspecto que eu acho que é importante da gente observar é que antes nós sabíamos o nome dos jogadores na seleção brasileira. Hoje não. Se não é o Neymar pelo seu cabelo extravagante, eu vou dizer assim, para não falar que é feio, vou chamar de extravagante, bem adequado, divide opiniões, mas assim, é um cabelo estranho, né? Então o pessoal botou uma série de apelidos, uma série de memes em relação ao cabelo do Neymar. É o único que a gente tem um pouco mais de afinidade, né? Porque a gente acompanha de alguma maneira as suas campanhas internacionais. Mas muitos dos que estão convocados não jogam no Brasil e sequer jogaram. Saíram já numa peneira para campeonatos internacionais, e isso desvincula, afasta a gente muito da campanha de futebol. Antes a gente tinha uma identificação com Zico, com o próprio Pelé, né, com os mais antigos, com Tostão, com Rivelino e com uma série de outros, Dadá Maravilha. São pessoas com as quais a gente tinha uma proximidade maior e uma identificação maior dessas pessoas como povo. Sim. Hoje não. Hoje esses meninos eles representam uma elite do futebol e muito distante da nossa realidade cotidiana e brasileira. E muitos falam você tocou no assunto, né, professora, em pão e circo, né, que é aquela coisa de realmente distrair dos problemas reais. Mas é possível fazer essa diferenciação, professora, do que é o futebol como distração, como forma de confraternização e a política, a saúde, é possível? Olha, nesse momento de muita demanda social, né, de um impasse democrático, vamos dizer assim, as pessoas ainda não vão ter essa distinção. Eu acho que esse é um momento que vem no depois, quando a gente aprender a viver com a democracia e com as benesses desse processo democrático. Como todas as discussões em torno da construção dos estados no Brasil, mesmo na Rússia, né, que é também um país emergente, passa por uma série de questões próximas a da gente, né, que tem a questão da corrupção na construção dos estádios, as pessoas ficam um pouco desconfiadas desse processo. Mas a alegria do futebol, a maneira como nós jogamos futebol, o futebol gingado, o futebol especial, o futebol que o brasileiro gosta de ver, ele está lá no gramado. Né? Então, assim, ele está no gramado, ele está num gramado internacional, ainda distante, mas daqui a pouco a gente começa a parear essas imagens, né? De entender o que é o futebol como uma distração, como um orgulho nacional, como um símbolo nacional, e a gente tem toda essa construção da política. Assim que a gente conseguir desvincular isso, a gente passa a ter uma relação melhor com o futebol novamente. Sim, e professora, antes a gente vai falar um pouquinho mais, porque tem uma contradição, né? O Brasil foi o terceiro país a mais comprar ingressos para assistir a Copa na Rússia. Falar nisso, a gente tem um vídeo do nosso telespectador, o Guilherme. A gente queria chamar aqui para ver, ele acabou de chegar em Moscou e mandou pra gente esse vídeo. Vamos assistir então, professora? Vamos sim. Brasil, Guilherme Lamego, direto de Moscou, aeroporto Sheremetyevo. Nós estamos aqui para a Copa do Mundo 2018 da FIFA. O clima aqui na cidade está muito bom, incrível, o pessoal todo animado. É lógico que em algumas regiões as pessoas nem sabem de que se trata a Copa, mas nas cidades menores, onde eu esperava que tivesse menos movimento, o pessoal está encantado, as cidades estão lindas, super organizadas, mais de 30 mil voluntários espalhados no país inteiro, um clima muito bom, que é o que me trouxe para cá, um clima parecido com o que eu vi lá no Brasil em 2014, e desde aquele ano eu comecei a me preparar para vir para a Copa de 2018. E agora, daqui a pouco, vamos ter Qatar 2022. Vai lá, Brasil!
Pois é, né, professora? E aí, como é que explica essa contradição, então? É uma contradição, mas né, quem é que tem dinheiro efetivamente para ir à Rússia ver a Copa do Mundo? Poucas pessoas, né, que têm essa oportunidade. Então, assim, eu acho até legal que a gente tenha condições hoje de poder viajar, comprar um ingresso e ir para a Copa do Mundo, né, de uma forma como nós vivenciamos os nossos jogos aqui, né, seja em Belo Horizonte, seja espalhado nos estádios do Brasil afora. Mas ainda assim, uma das críticas que se fez foi de ser um evento elitizado. Então, as pessoas que estão indo para lá, eu não acredito que sejam pessoas que tenham condições financeiras de baixa renda. São pessoas que efetivamente puderam sair, fazer uma viagem internacional e ir se divertir com a Copa do Mundo num outro continente, num outro país. Então, a gente tem, mais uma vez, um reflexo das classes sociais do nosso país. Antes, o futebol ele era uma representação do povo de um modo geral, né? A partir do momento em que a gente tem uma diferenciação mais evidente das classes sociais, isso se distancia. O futebol ele se torna um futebol de elite, né? Ele deixa de ser essa característica do povo brasileiro para ser de uma parte do povo brasileiro. Algumas pesquisas até mostram, né, professora, que muitas pessoas que estão indo entre idade de 16 a 24 anos que estão mais interessados pela Copa. Sim. Mas para a gente finalizar, infelizmente, eu queria saber assim, nas redes sociais a gente lê muito que o uso da camisa da seleção brasileira muitas pessoas estão tendo dificuldade por ter sido muito usada nas manifestações de impeachment. Como que você enxerga essa situação? Porque a camisa era uma questão de orgulho, você escolher um jogador que você mais gosta e usar aquele número de camisa. Pois é, eu acho que o erro foi ter sido usado nas manifestações Brasil afora, né? Então, assim, mais uma vez a confusão da cidadania nacional, né? De como é que a gente constrói esse aspecto. A diferenciação, né, do futebol, exato, do futebol para a política. Então, como é que eu uso uma camisa da seleção brasileira como uma representação de manifestação política? Então, a gente coloca o futebol no lugar onde ele tem que estar e as nossas manifestações onde elas têm que estar, ou a gente não tem condição de misturar isso porque a gente fica meio sem jeito de usar a camisa quando se deve, né, que é justamente nos jogos de futebol. Então, se você for para a manifestação, vá como brasileiro. Se você for para o estádio, vá como torcedor, né? Então, assim, a gente precisa de aprender essas distâncias e esse é um momento propício, né? É um momento de impasse democrático, mas é um impasse importantíssimo para a gente se colocar diante do nosso país e de nós mesmos como cidadãos de uma outra maneira. Então, é um momento muito importante. Professora, muito obrigada pela nossa conversa, foi muito esclarecedora. Eu que agradeço. E volte sempre. Volto sempre que vocês me convidarem, meninas. Foi um prazer, viu, professora? Obrigada. Pode deixar que a gente vai voltar. Essa edição do Espaço PUC fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais. Pois é só procurar por @PUCTVMinas. Amanhã o Espaço PUC estará de volta no horário de sempre, às 5 horas da tarde. Espero você. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.